Queridos irmãos e irmãs, o que a palavra de Deus nos ensina nesta manhã de domingo? Gostaria de iniciar a nossa reflexão pelo final do evangelho que acabamos de ouvir. Chama a atenção nesta narrativa a afirmação do evangelista em relação a uma atitude de Jesus. E às vezes passa desapercebido na leitura. Jesus se aborreceu. Jesus se aborreceu. E se aborreceu com quem? Qual foi a motivação do aborrecimento de Jesus? E a gente, se não prestou atenção no texto, a gente vai logo dizer, foi com os fariseus que foram discutir com ele. Mas o texto não diz isso. O texto diz que Jesus se aborreceu com seus discípulos. Porque impediam que as crianças chegassem até ele. E porque mandavam embora as crianças. Então, primeira questão que a gente tem que ter claro. Jesus não se importa que a gente dialogue com ele, peça explicações, tente compreender o ensinamento da Escritura, busque o sentido da palavra, como estavam fazendo os fariseus diante do tema do divórcio. Jesus diz, a gente pode conversar. Só que Jesus repreende e se aborrece com seus discípulos que afastam dele as crianças. Ampliando um pouco o ensinamento do evangelista, Jesus se aborrece com seus discípulos que colocam obstáculos para que os pequenos se aproximem dele. Prestem bem atenção à causa do aborrecimento de Jesus. Os seus discípulos, o grupo que caminha com ele, o grupo que está sendo ensinado com ele, por ele há muito tempo, se tornam uma muralha, se colocam como um obstáculo entre os pequenos e seu mestre Cristo. O que Jesus está dizendo, repreendendo essa atitude? Que quando nós, seus discípulos e discípulas, nos colocamos como uma muralha ou como um obstáculo que impede as pessoas de se aproximarem de Cristo, nós estamos traindo a nossa vocação. E não é só o padre, fique claro, porque é o padre que afasta as pessoas. Todo discípulo e discípula de Cristo, todo homem e mulher batizado, membro da igreja, pode cair nesse erro. Então, vem a pergunta que é retórica, porque eu acredito que a resposta todos já têm. Nós queremos ser fonte de alegria para Cristo ou fonte de aborrecimento? O nosso modo de viver a nossa pessoa, as nossas atitudes, o nosso agir, as nossas palavras são uma ponte que atrai as pessoas para Cristo e que permite que elas se aproximem dele e experimentem a vida e a misericórdia que nós experimentamos?
Ou longe de ser ponte, nós somos obstáculos, muralhas intransponíveis. Um passo à frente na reflexão. Por que Jesus diz que é preciso se tornar como uma criança para entrar no reino? Certamente não é porque Jesus quer discípulos e discípulas infantilizados, isso vocês já ouviram da minha boca 1000 vezes, e o Evangelho nunca ensinou que a gente deve ser infantilizado. Porque ser infantilizado significa ser narcisista, egocêntrico, autorreferencial. A criança, tudo bem que ela seja, porque ela ainda vai amadurecer humanamente. Agora, um adulto infantilizado, além de ser uma doença, é ridículo. Então, quando Jesus diz, se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino, Ele está querendo ensinar o quê? Que é preciso fazer a experiência do abandono confiante e permanente em Deus. Como a criança se abandona no colo de sua mãe ou no braço do seu pai, e se abandona de uma forma incondicional. Assim, o Senhor deseja que seja a nossa relação com o seu Deus, que é nosso Pai. Abandonar-nos para receber o amor de Deus, para acolher a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, para vivermos sob o seu olhar, sob a sua presença, sob a sua graça. Abandonar-se em Deus. Deixar que Deus seja Deus e reconhecer nossa pequenez. Quantas vezes nós nos apresentamos diante de Deus com arrogância, com soberba? Então o chamado é para viver na humildade, no abandono incondicional. Para acolher também os pequenos e os frágeis. Mas não para fazer um favor, ou para dizer que os outros são piores do que eu. Muito cuidado. Porque acolher o frágil significa, antes de tudo, dizer: eu, que sou frágil, fui acolhido pelo Senhor. Quando nós acolhemos os frágeis, nós estamos dando testemunho de que o Pai se interessa pelos frágeis. E a prova disso somos nós, que mesmo na fragilidade, na vulnerabilidade do nosso ser, da nossa vida, o Pai nos acolhe, nos ama, nos abraça, nos sustenta. E aí nós entendemos o tema da primeira leitura e a primeira parte do Evangelho, concluindo com um salmo sobre esse mistério da vida humana, que é tão concreto porque é visível aos nossos olhos, da união entre o homem e a mulher. A palavra de Deus é: não convém que o homem esteja só. E lhe dá uma companheira que não está nem acima e nem abaixo, está ao seu lado, é semelhante. Todo e qualquer ensinamento religioso cristão que afirma que o homem é superior à mulher, é um ensinamento que trai a Escritura. A dignidade da mulher e do homem diante de Deus é em igualdade de condições. Deus lhe dá uma semelhante, tirada do seu lado, para ser companheira e colaboradora, para se tornar uma só carne, diz a Escritura. Quem compreende este mistério? Como é possível viver
este desígnio do Criador, que é um desígnio do Criador. Então, queridos irmãos, aí vale o primeiro ensinamento desta manhã. Os simples, os humildes, os que se abandonam em Deus, penetram no mistério de Deus e conhecem o desígnio de Deus. Os arrogantes e os soberbos nunca conhecerão a Deus, ao menos que se convertam. E é justamente isto que diz o Salmo. O homem que contempla no seu lar a presença da sua esposa e dos seus filhos, e que encontra nesta imagem a bênção de Deus, a graça de Deus, a vida que se renova e que se perpetua na seguinte geração. Que filhos e que netos nós estamos formando? Que geração nós vamos deixar depois da nossa? Uma geração de órfãos que não conhecem o amor do Pai? Uma geração de arrogantes e soberbos que entendem a sua vida sem Deus? Que geração de filhos e netos nós estamos formando? É a pergunta que nós temos que nos fazer e que a gente deve responder com sinceridade. E para viver essa experiência do abandono, de dizer a Deus, mesmo nas minhas fragilidades, eu creio que o teu amor me regenera, me restaura e restaura também as relações humanas que eu estabeleço com os outros. Porque nós somos chamados a viver esta relação com os semelhantes. E aí então, a segunda leitura da carta aos Hebreus é a cereja do bolo na interpretação da Escritura deste domingo. O texto sagrado diz que o santificador, Cristo, e os santificados têm um ancestral comum. Partilham da mesma natureza humana. Mas partilham também da comunhão com o Criador. E assim como Jesus não se envergonha de chamar de irmãos aqueles que Ele santifica, eu gostaria que você levasse esse versículo para a sua casa, para a sua semana, reze este ensinamento da Escritura. O santificador, Cristo, não se envergonha de nos chamar irmãos. Vejam como é grande o amor e a misericórdia de Cristo por nós. E a gente se envergonha do irmão? Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos, e Ele é santo. E Ele nos introduz nesse processo de santificação, né? Os santificados por Ele, diz o texto. E nós, quando estamos diante de um outro ser humano, nós nos envergonhamos de enxergá-lo como irmão? Para terminar, se eu puder dar um conselho de irmão, eu diria: pegue a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, e se dê o tempo de ler o que a igreja, o que o sucessor de Pedro, o que aquele escolhido por Deus para guiar a igreja em nosso tempo, nos ensina
para aplicar e viver o Evangelho de Jesus hoje, nesse contexto polarizado, neste mundo injusto, que promove a morte e a fome, que promove o desprezo da vida humana. O que nós, discípulos e discípulas de Cristo, vivendo o Evangelho hoje, somos chamados. A nossa vocação é anunciar que nós somos irmãos, que nós somos irmãs. É este o caminho da santidade de vida. É este o caminho da promoção da paz e da justiça. Somos todos irmãos. Somos todas irmãs. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós encontremos na humildade de reconhecer nossas fragilidades uma oportunidade. O Papa Francisco insiste muito. As fragilidades são uma oportunidade para crescer na comunhão e no amor de Deus. Amém.